Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro, nós celebramos o Santo Cirilo, monge de nossa igreja, e Metódio, que é bispo. Cirilo e Metódio viveram na Grécia no século IX, irmãos de sangue e irmãos na fé, foram enviados em missão aos povos eslavos. Traduziram a Bíblia e os textos litúrgicos para a língua local, enfrentando toda sorte de provações. São padroeiros da Europa, ao lado de São Bento. Por isso, hoje, pedindo bênção e proteção de Deus por intercessão de São Cirilo e São Metódio. A liturgia da palavra hoje é do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 8. O salmo é o 28, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Santo Evangelho é de São Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. No Evangelho de hoje, 2 pontos chamam a nossa atenção. A menção de Jesus para que os discípulos tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E a reação dele ao ver que os discípulos acharam que Jesus estava falando sobre comida. Primeiro precisamos entender de que o fermento Jesus estava falando quando se referiu aos fariseus e a Herodes. Isso fica difícil quando, de fato, nós não sabemos o que motiva Herodes e os fariseus. Nós precisamos entender que a motivação de Herodes e dos fariseus é a busca pelo poder e a vaidade. E era disso que Jesus estava falando quando pediu que os discípulos tivessem cuidado, tivessem atenção. Jesus queria que os discípulos não fossem movidos pelo poder e pela vaidade. Mas os discípulos pensaram que Jesus estava falando sobre o fermento, porque eles tinham apenas um pão no barco onde eles estavam. E por isso Jesus se decepcionou com a lentidão de pensamento dos discípulos. Por mais que Jesus lhes mostrasse prodígios e milagres, os discípulos não o entendiam, porque tinham o seu pensamento obscurecido pelas coisas materiais e porque não o escutavam com o coração. Mesmo depois dos milagres da multiplicação dos pães, eles continuavam inseguros quanto à sua sobrevivência. Jesus os advertia sobre o fermento dos fariseus, que é a falsidade. Mas eles não compreendiam do que Jesus estava falando. O homem tem fome de Deus e se confunde pensando que a sua fome é de pão material. Assim somos nós também. Tendo olhos, não vemos, e tendo ouvidos, não ouvimos. Temos o coração endurecido e não enxergamos o poder de Deus para providenciar tudo o que precisamos na nossa vida. Por isso, a mensagem de hoje é para que não sejamos como Herodes e os fariseus, que se orgulhavam do poder e da vaidade. Devemos ser o contrário disso, humildes e servidores na graça de Deus, assim como foi Jesus. Os frutos que iremos colher virão bem depois. Você tem medo de passar necessidade no futuro? Você acredita na providência de Deus? Você consegue entender espiritualmente os ensinamentos de Jesus para a sua vida? Por isso nós devemos rezar, pedindo graça e bênção de nosso Deus todos os dias. Pai, reforça a minha fé na Tua providência paterna, que se manifestou de tantos modos em minha vida, e livra-me de colocar minha esperança somente nas coisas deste mundo. Pois diz Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Busquemos sempre a graça de Deus em nossa vida, procurando viver esse amor que traduz sinais de vida, de alegria e de esperança para o nosso ser todos os dias. Que Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus não deixe faltar nada na sua vida. Confiemos, pois,
na providência divina todos os dias. Bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.